Vamos começar então a chamar o nosso querido Haroldo Dutra, um ser humano especial, uma personalidade no Brasil, um conteúdo transformador. Haroldo, sabe aqui, e a palestra é Mentalismo, o poder da mente. Haroldo é humanista, escritor, palestrante internacional, bacharel em Direito, graduado em Psicologia, pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC, mestrando em Neurociências pela... doutorando em Neurociências e é juiz de Direito. Um dos caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida. E, na boa, um dos caras mais simples que eu conheci. É um grande prazer receber você aqui hoje. Eu espero muito que todos venham conhecer essa celebridade. Foi muito difícil achar ele, mas a gente achou, né? Haroldo, com toda a sua humildade, o palco é seu. Pessoal, bom dia. Eu queria agradecer, só lembrando que quem me apresentou foi um amigo, então tem que descontar 70%. Bom, eu começo com a seguinte pergunta: quem é você? Parece tão simples. Mas toda vez que você pergunta isso a uma pessoa, ela vai te dizer o que ela faz ou o que ela tem. E você pergunta de novo: quem é você? E ela repete a profissão, a atividade, o que ela gosta de fazer, quais são seus hábitos, onde ela mora, preferências. E você repete novamente a pergunta: quem é você? E encontra uma imensa dificuldade, porque nós não reservamos um tempo para pensar nisso, na nossa essência. Há uma música do Paralamas do Sucesso que faz uma referência a isso. Um tempo livre de ser e nada ter que fazer. Toda vez que nós olhamos para a capacidade do ser humano, para as habilidades humanas de se adaptarem ao ambiente, as habilidades humanas de superarem desafios, de se reinventarem, de se reconstruírem e de reconstruírem suas vidas, a gente é obrigado a reconhecer que os seres humanos têm potenciais que são únicos. Têm potenciais que os distinguem das outras espécies. No entanto, se você for ao cemitério agora, na maioria das lápides dos túmulos deveria estar escrito: aqui está alguém cheio de potencial. Cheio de potencial, que nunca foi realizado. Potencial que nunca foi concretizado. E é a partir daqui que eu começo a reflexão que eu preparei para todos nós nesse final de manhã. E eu começo contando uma história engraçada, porque você deve ter ficado ou incomodado ou, no mínimo, curioso com o título dessa palestra. Ele é um título provocativo. E eu me recordo de um churrasco na casa da minha mãe. E uma amiga da minha irmã, enquanto eu tentava acender a churrasqueira, e ela já tinha tomado algumas dúzias de long neck, começou a me falar sobre o poder do pensamento. Que o pensamento pode tudo, que o pensamento transforma, da força do pensamento. E eu comecei a perceber naquela fala entusiasmada dela uma alta concentração de malte envelhecido em carvalho. Num determinado momento eu pensei assim: alguém bebeu de menos. Virei para ela e disse: então tá,
Acende essa churrasqueira com o seu pensamento. Está aqui, já coloquei o carvão, já pus o álcool, só não taquei fogo. Acende a churrasqueira com o poder do seu pensamento. Bom, ela foi conversar com outra pessoa. Aliás, não tem coisa mais chata do que alguém num churrasco que não bebeu nada. E eu tive que acender a churrasqueira. Mas eu não estou te contando a história toda. Falar assim não te dá uma ideia completa do que nós estamos tentando refletir nessa manhã. Então eu vou te contar mais duas histórias. Executivo de uma multinacional, diretor financeiro, 25 anos de profissão, depois de 10 horas de trabalho, chega em casa, come uma porcaria qualquer, toma banho, deita na cama para tentar dormir. Claro que essa cama é uma cama de hotel. Gira para o lado direito e está pensando nos problemas. Nos problemas que talvez possam custar o cargo dele de CFO. Vira para a esquerda, está pensando. Vira para a direita de novo, para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. 3 horas depois, 1h da manhã, ele não dorme. 2 horas da manhã não dormiu, 3 horas não dormiu, 4 horas não dormiu, ele se dá conta, realmente está com insônia. Isso começa a acontecer a cada 2 meses, depois começa a acontecer a cada mês, depois começa a acontecer uma vez por semana, agora está acontecendo todo dia, ele está no médico, diagnosticado com distúrbio do sono. 6 meses depois, CID-10, F41.1, transtorno de ansiedade generalizada. Alguém conhece uma pessoa assim? Ou eu estou falando algo assim, muito incomum? O engraçado é que ele chegou num transtorno de ansiedade generalizada pensando, né? Pensamento não acende churrasqueira, mas faz você chegar a um quadro de ansiedade generalizada. Que coisa estranha, né? Magistrada, 55 anos, segunda história. Magistrada, 55 anos, 25 anos de magistratura, está no café com os colegas, começa a ficar pálida, sentindo palpitação, cai no chão. Os colegas se aproximam, falam, o que está acontecendo? Eu estou tendo um ataque cardíaco. O pessoal aciona o SAMU. 15 minutos depois, o SAMU está no fórum, recolhe essa magistrada, ela é levada para o hospital, faz todos os exames. Todos. Resultado? Nada. Entra um médico e pergunta, a senhora, por acaso, já teve alguma crise de pânico? Ela, alguma ou algumas? Síndrome do pânico. Pensamento não acende churrasqueira, mas te leva a uma síndrome do pânico, na qual você experimenta todos os sinais e todos os sintomas de um infarto do miocárdio sem ter nada. Nada detectável pelos atuais instrumentos laboratoriais. Bom,
eu acho que agora eu estou começando a contar um pouquinho da história com mais honestidade. Então, se você está esperando uma abordagem mágica do pensamento, eu tenho a te dizer, pensamento não acende churrasqueira. Mas se você quer levar a sério a mente, os processos mentais, os processos psíquicos, e o quanto isso pode impactar a sua vida, então nós estamos no caminho certo. Então nós realmente estamos abordando esse tema com a seriedade que ele merece. E é essa a jornada que eu quero fazer nesses 25 minutos desafiadores em que eu estou disputando com o almoço. Paciente, clínica psicológica, 35 anos de idade, 7 relacionamentos abusivos. Em todos, ela é agredida fisicamente, em todos, ela foi agredida verbalmente, em 2, houve tentativa de homicídio. Dos 7, em 3, ela chegou a se casar. Ela está agora divorciada e começa o trabalho clínico. Em determinado momento, depois de muitas sessões, ela diz para a coordenadora do estágio clínico, que estava nos supervisionando: o que você mais ouviu dos seus 7 parceiros abusadores? O que mais você ouviu? De tudo de horroroso que eles te disseram, o que se repetia? Você consegue selecionar? Então ela disse que eu era feia e burra. Todos disseram isso? Todos. Inclusive, antes de eu apanhar, eles diziam: você é feia, você é burra. E ela então faz a pergunta de ouro. Duas perguntas, valendo 1 milhão. Primeira: alguém te disse isso na infância? Quando você era uma menina, uma criança. Alguém te disse isso? Sim, minha mãe. Minha mãe, narcisista, disputava comigo, sempre disputou, e ela sempre me dizia: você é feia e burra. Primeira pergunta valendo 1 milhão. Segunda pergunta de 1 milhão. E você? O que você acha que você é? Ela diz: eu acho que eu sou feia e burra. Então nós chegamos aqui num conceito fundamental da mentalidade, do mentalismo, da psicologia, o nome que você quiser dar. Identidade. Identidade é construída. Identidade é construída a várias mãos. A identidade tem componentes sociais, o meio em que você nasceu, o ambiente em que você vive, as pessoas com as quais você passa a maior parte do tempo. Aliás, é divertido, né?
As 10 pessoas com as quais você passa a maior parte do tempo, pode fazer uma média aritmética, você já está com quase todas as características dessas pessoas. Os mesmos trejeitos, você vai harmonizando. Então, identidade é uma construção, mas identidade é crença. Identidade é ideia. Identidade é pensamento. Você decide, você é burro ou você é uma pessoa inteligente, dedicada, que aprende? Você decide. Eu não estou dizendo que você decide sozinho. Porque no caso dessa moça, a decisão dela está altamente impactada por decisão de outras pessoas. A começar pela mãe, que decidiu que ela é feia e burra. Até que ela se deu conta de que, no processo natural e automático, gente, e aqui eu preciso trazer uma coisa. Depois que Daniel Kahneman, um psicólogo, ganhou Nobel de Economia, se você não estudar um pouquinho de economia comportamental, você está lascada, está lascado. A maioria das decisões que você acha que está tomando racionalmente estão sendo motivadas e conduzidas pelo seu emocional. Isso está provado em centenas de pesquisas. Foi por isso que o Kahneman ganhou o Nobel. Aliás, Nobel em economia. Só esse detalhe. O Nobel do Kahneman, que é um psicólogo, foi em economia. Então, é claro que eu não estou falando de pensamentos conscientes, eu não estou falando de pensamentos que você tem total domínio deles. Mas o fato é que, ao escolher parceiros, ela sempre repete o mesmo padrão de encaixe, o mesmo padrão de seleção. Os relacionamentos dela têm quase que um script. Aliás, eu estou usando um termo técnico da psicologia narrativa, script. Em várias áreas da sua vida, por exemplo, seus gastos financeiros, a administração das suas finanças pessoais, seus relacionamentos afetivos, a maneira como você lida com o seu corpo, com a sua saúde, você segue scripts. Roteiros. Roteiros que muitas vezes você Ctrl+C, Ctrl+V da sua família. Você monta. Tem uns roteiros que são engraçados. Você consegue ver assim, onde que a pessoa deu Ctrl+C, onde que ela deu Ctrl+V. Ela deu Ctrl+C num tio, numa tia. Eu Ctrl+C num pai, na mãe, e ela vai fazendo Ctrl+V, você vê aquele script montadinho. Aquilo não surgiu do nada, mas é um script. Se é um script, significa que pode ser mudado. Se pode ser mudado, pensamento não acende churrasqueira, mas pensamento muda script. Pensamento muda script. Pensamento muda narrativa. Pensamento muda como você se posiciona diante do outro. Como que você se encaixa? Como que você permite que os outros se encaixem em você? Os laços sociais. Qual o seu padrão de relacionamento? Qual é o seu padrão de relacionamento profissional? Ou alguém aqui nunca encontrou alguém que já está no
já passou por 40 empregos, o tempo médio dele de permanência no emprego é 2 meses. Por quê? Nos 40 empregos, o chefe perseguia. É um roteiro. É um roteiro. Parte do processo psicoterápico, parte do processo de aconselhamento, parte do processo de conversa, de mentoria, whatever, é mudar o padrão mental desse indivíduo. Ajudá-lo a ressignificar. Ajudá-lo a construir uma nova narrativa, uma nova história, que possa ser mais favorável a ele, não a mim, a quem está aconselhando. A mim não interessa. Eu não estou num processo psicoterápico ou num aconselhamento para fazer com que a pessoa construa uma narrativa que agrade a mim, porque quem vai viver a história é ela. É ela que vai viver a história. Então ela tem que ressignificar, ela tem que construir uma narrativa que faça sentido para ela. Uma narrativa que incremente a vida dela. Por quê? Porque no fundo, nós temos necessidades que são muito básicas, muito comuns. Abraham Maslow já provou isso, com a pirâmide das necessidades. Todo mundo quer bem-estar, quer ser feliz, quer estar bem, quer relacionamentos saudáveis. A questão é que nem sempre você construiu narrativas, scripts, condizentes com essa necessidade, com esse seu anseio. Então você anseia por um relacionamento satisfatório, equilibrado e feliz, mas o seu script é de um relacionamento abusivo. Então você tem um cheiro para relacionamento abusivo. A pessoa parece que é assim, você traz ela aqui na Expo Norte, tem milhões de possibilidades, ela vai escolher um abusador. Claro que não é consciente. Claro que é script. Claro que é script. E tem outro aspecto do pensamento. Não seja ingênuo achando que pensamento é uma coisa individual. Porque você compartilha ideias. Você é moldado pela cultura. Você é moldado pelas ideias e pelos conceitos das pessoas com as quais você convive. Então, pensamento cria laço. Cria encaixe. Cria encaixe. E no script, você incorpora papéis. Você incorpora papéis. Ou você nunca se pegou no papel daquele que está sempre apontando o erro, que está sempre reclamando, em meio aos outros que não estão nem aí para nada. Aí você é o doido, a doida, e os outros falam, nossa, ele só reclama, ele só vê problema. É um script. Para que alguém seja relapso, tem que ter um preocupado do lado, ora. Claro. Porque um relapso sem um preocupado do lado, o relapso não sobrevive uma semana. Então nós estamos falando de retroalimentação. Por isso, mentalidade não é brincadeira. Não é brincadeira. E eu não tenho uma técnica mágica de passar um girassol na sua cabeça e mudar a sua mentalidade. Da mesma maneira que a moça não conseguiu acender a churrasqueira.
Eu fiquei em dúvida, talvez se ela tomasse mais alguns long necks, né? No entanto, se você entende a complexidade do que eu estou falando aqui, você começa a ficar mais atento. Você começa a ficar mais atento. Hoje, você está participando de um evento que num dia e horário determinado só estava na mente de uma pessoa. Eu não estou falando que bastava essa pessoa ter pensado nessa ideia. Mas se ele não tivesse tido essa ideia, nós não estaríamos aqui. Não é, Fernando? Então, tudo que você está vendo ao redor, tudo que você está vendo ao redor, começou com ideias. De ideias, se tornou mais complexo, começou a envolver outras pessoas, se transformou em network, se transformou em colaboração. Da colaboração foi para a ação sinérgica, até se transformar em realidade. Voltando um pouquinho na identidade. Nós temos um problema muito sério com a identidade. Do ponto de vista biológico e cerebral, nós temos necessidade de coerência. Coerência. Tem um vídeo no Instagram que é engraçadíssimo. É uma rua de asfalto, e o sujeito vai na rua e pinta no asfalto uma escada descendo. Está pintado. E aí coloca um cachorrinho, e o cachorro vem andando. A hora que ele vê a pintura da escada, ele desvia. Por quê? Porque aquele elemento é incoerente naquele contexto. Nós detestamos incoerência. Nós temos um sistema de alarme que gera estresse, que é um sistema para detectar incoerência. Então, você está tudo bem aqui. Se de repente começar a sair fumaça aqui, todo mundo sai correndo. Porque a fumaça aqui é um elemento incoerente nesse contexto, ok? Agora, por que você não sai correndo quando a churrasqueira está acesa? Porque fumaça naquele contexto é um elemento coerente. Então, nós fazemos de tudo para eliminar incoerência. Significa que se você desenvolveu uma crença de identidade na qual você se enxerga como feia e burra, você vai eliminar todas as situações nas quais você pareça bonita e inteligente. Porque é incoerente. Então a identidade tende a se reproduzir, a se perpetuar, porque nós vamos fazer de tudo para aquilo ser verdade. De tudo. Você vai colocar toda a sua energia para provar que aquela crença da sua identidade é verdadeira. E qualquer elemento incoerente vai ser eliminado. É por isso que essa pessoa conhece alguém que diz assim: nossa, mas você é tão bonita. Ela fala: gostei desse cara não. Daí a dificuldade em mudar crenças de identidade. Mas veja, isso é pensamento. Isso é pensamento. Então, eu já conversei com pessoa, 55 anos de idade, e conversei com uma outra pessoa, 78 anos de idade.
Essa aqui de 78 me disse: eu passei na medicina, vou fazer medicina, 78 anos de idade. E aí eu converso com outra pessoa, rapaz, 55 anos, um jovem. Eu acho que para mim já é tarde demais para fazer uma transição de carreira. Bom, pensamento não acende churrasqueira, mas no caso desse coitado aqui, está lascado. Ele já morreu, é só encomendar o velório. E foi exatamente isso que eu disse para ele. Eu falei assim: você quer que eu mande a coroa de flores para onde? Você quer que eu mande a coroa de flores para onde? Onde vai ser o enterro? Falei, estou achando que você está precisando conviver com pessoas que têm 70, 80 anos de idade, estão fazendo transição de carreira agora, com 80 anos. Você está precisando trocar umas ideias. Então veja, gente. Isso vale para como você avalia risco. Tem pessoas que avaliam risco para se tornarem mais prudentes. Tem pessoas que avaliam risco para desenvolver transtorno de ansiedade generalizada. Nossa, deixa eu examinar esses riscos que eu estou precisando ficar doente. Tem pessoas que olham para os obstáculos da vida, para todas as dificuldades que teve, como um lugar de chegada. E começam a desenvolver, não é só isso, um quadro de depressão. Tem outras que olham para todas essas dificuldades, para todos esses obstáculos vividos, como um ponto de partida. E por causa disso, resolvem construir uma nova história. Percebe? Então tem pessoas que, após um divórcio, entram num quadro profundo de depressão, e tem um quadro bizarro, aconteceu na minha comarca, saiu no Jornal Nacional, o sujeito divorciou, saiu pulando da porta do fórum. Pulando, aí filmaram ele naquela alegria. Dando salto, gritando. Então, a pergunta que eu te faço: coisas acontecem, eu sei. Algumas delas, você não tem nenhum controle sobre o fato delas ocorrerem ou não. Não está no seu controle. Simplesmente acontecem. Eu sei disso. Pensamento não acende churrasqueira. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com as coisas que aconteceram com você. Porque essas coisas acontecem com milhões de pessoas. Milhões de pessoas agora, nesse momento, estão fazendo tratamento de câncer. Milhões de pessoas estão divorciando. Milhões de pessoas estão passando por um problema familiar. Qualquer problema que você tiver aí, milhões de pessoas estão compartilhando com você esse problema. Então, coisas acontecem. Ou, num jeito assim, bem direto e agressivo, do inglês, shit happens. Minha preocupação não é essa. Não é o que está acontecendo com você. A minha preocupação é o significado que você vai dar para o que aconteceu com você.
o significado que você vai dar para aquilo que te aconteceu. Porque dependendo do significado que você der, eu sei se você está numa grade invisível, preso ou presa, até que você mude de ideia. Até que você reveja os significados. E dependendo da significação que você der ao evento, eu posso afirmar com segurança que isso que aconteceu foi só um degrau para você subir. Porque viver é crescer, e crescer é sofrido. Se preferir em inglês, no pain, no gain. Eu espero que a partir de hoje, você se preocupe mais com seus scripts, com seus roteiros, com os significados, do que com as coisas que aconteceram com você. Eu sei, pensamento não acende churrasqueira. A única coisa que o pensamento faz é definir os rumos da sua vida. Muito obrigado e bom almoço.